Perceber que o inimigo das nossas almas, ele sempre trabalhou para criar artimanhas, para desviar, para colocar dúvida na nossa mente. E a gente nem percebe, mas coisas legítimas, boas, coisas assim que você diria assim, não tem como a gente viver hoje sem isso, elas se tornam armas que quando você percebe, você já perdeu a sua conexão com Deus e se conectou com uma rede que é uma rede que trabalha contra. Ela é uma rede anticristo. Ela trabalha contra todos os princípios de Deus. Mas isso é só uma observação. Hoje nós vamos começar, e não me pergunte quando é que termina, porque a gente não tem aqui essa preocupação de quando é que termina. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Entendendo a maturidade espiritual. Então hoje é uma pequena introdução, e todas as vezes que a gente traz isso aqui para a igreja, um tema para ser trabalhado, eu quero dizer para você o seguinte: não é só porque a gente precisa trazer uma palavra para a igreja. Deixa eu repetir. A gente não tem esse momento porque assim, numa reunião a gente se encontra, a gente se confraterniza, a gente compartilha, a gente ora, a gente canta e tem que ter o sermão. Se não tiver o sermão não é um culto. Se não tiver o sermão não é uma reunião. Então, o pastor obrigatoriamente tem que ler, estudar, preparar, porque imagina um culto sem sermão. Então, o pastor tem que trazer alguma coisa, ele tem que se virar para trazer alguma coisa. Porque senão não é culto. Não é verdade. Então, eu não estou aqui porque eu tenho que trazer algo para você, mas eu estou aqui porque eu tenho algo para trazer para você. Não é porque eu tenho que trazer algo, mas é porque eu tenho algo para trazer. E quando qualquer pessoa, seja da igreja ou um convidado que vem aqui, que traz uma palavra, você precisa entender também que a palavra não é do pregador, é uma palavra de Deus para a igreja. Por quê? Porque é um compromisso de todo pregador que sobe aqui, é de estar pronto para transmitir uma mensagem de Deus. E a mensagem é de Deus. Não é da igreja, a igreja batista sempre prega assim. Não. Não é porque o pastor Daniel sempre prega assim. Não. Nós pedimos a Deus uma palavra. Eu, como pastor da igreja, eu sinto, junto com os meus parceiros aqui, pastor Lutonda, Tiago, Alexandre, a gente tem sentimentos pela igreja no que se trata de necessidade. Então, todas as vezes que se levanta um assunto, é assim, isso tem a ver com a igreja, há necessidades da igreja que precisam ser trabalhadas, como qualquer cristão, qualquer grupo de crentes. Então, hoje a gente começa com isso, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Se você esqueceu, aí tem uma chancezinha de ler na tela, mas, de preferência, pega a sua Bíblia. Pastor, eu vejo que você lê aí numa versão que eu não, uma Bíblia que eu não tenho. Eu tenho a linguagem de hoje, eu tenho a revisada e corrigida, eu tenho a atualizada e corrigida. Qual é essa versão? Essa é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Tá? Então, se você pretende comprar uma Bíblia dessa, faz a anotação. Essa Bíblia tem sido muito prática, né, na sua linguagem. Não é uma linguagem muito simples, mas também não é complicada. Então, NVI. Se você pretende comprar uma Bíblia de papel, é a NVI. Eu vou pegar o texto de 1 Coríntios, fazer o recorte no versículo 13, para ler isso aqui, depois a gente vai voltar. Então, vocês receberam no aplicativo, no grupo de WhatsApp da igreja, essa semana, esse recado aqui. Apóstolo Paulo, depois de falar sobre amor, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino,
e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Se você prefere, podia ser, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Vamos orar. Pai, que o seu Espírito seja nosso professor. Que o seu Espírito ministre às nossas vidas, aos nossos corações, a palavra que o Senhor quer falar para nós hoje de manhã. E que não só seja uma ministração, mas uma ministração que nos levante para a transformação. Deus, nós não queremos sair daqui só sabendo, só conhecendo. Nós não queremos sair daqui só entendendo o que é maturidade, mas queremos sair daqui revisando as nossas vidas, procurando saber onde é que nós estamos. Queremos sair daqui decididos a avaliar, a mudar a postura, a buscar a tua ajuda, a mudar nosso comportamento, a deixar para trás as coisas muito simples, muito banais, coisas que as crianças fazem, coisas que pertencem a elas, mas não pertencem aos adultos. Então, falando espiritualmente, Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos amadureça e nos ajude a amadurecer. Mesmo que tenhamos anos e anos de conversão, queremos colocar a nossa vida diante da Tua luz. Como se coloca uma imagem de raio-x diante da luz, para ver naquelas sombras o que precisa ser consertado. Assim nós colocamos nossas vidas como igreja, não só nós que estamos aqui, mas todos aqueles que não puderam estar, aqueles que vão ouvir a palavra ainda, que possam tomar essa mesma decisão. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coisas de criança, eu quero que você entenda o seguinte, as coisas de criança não são erradas. Quando nós estamos lendo aqui a palavra de Deus, Paulo não está dizendo assim, antes eu fazia coisas erradas, eu fazia coisas erradas, eu fazia coisas erradas, eu fazia coisas erradas, e agora que eu me converti, ou fui convertido por Jesus, eu parei de fazer coisa errada. Não, ele não está falando isso. Ainda que, quando ele fala dele, do testemunho da vida dele, ele vai falar da vida antiga. E quem conhece a biografia do apóstolo Paulo, lá principalmente no livro de Atos, vai ver quanta coisa ele fez de errado. Agora, nisso aqui, ele não está se referindo às coisas erradas das crianças, está dizendo de comportamento de criança. Qual o direito número 1 da criança? Segundo o ECA. Direito número 1 da criança. Brincar. Número 1, não sei se é pela ordem lá, tá? Brincar. Criança tem direito de brincar. Você não pode cercear esse direito da criança. Brincar para a criança é vida. Brincar para a criança é saúde. Brincar para a criança é desenvolver-se. Depois vem lá proteção e aí vai uma lista enorme. Direito de brincar. Agora responda para mim, você adulto tem direito de brincar como uma criança? Não. Pode brincar? Pode. Deve. Mas você sabe que você não tem mais o direito de viver brincando. Por quê? Porque você cresceu. Você se tornou adulto. E ser adulto traz em si responsabilidade. Ô, palavrinha, essa palavra aqui vai ser martelo toda semana, tá? E não é o martelo do pastor. Tenta ver como um martelo do Espírito de Deus falando ao seu coração. Responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. Porque há uma dificuldade na nossa sociedade ou na sociedade
pós-moderna, que é de assumir responsabilidades. Uma dificuldade enorme. Quando você ouve as estatísticas falando que no Brasil há uma população de jovens neném, aí você vê a definição deles. O que é essa definição? São jovens que nem trabalham, nem estudam. E aí você diz, mas por que não trabalham e não estudam? Porque não tem escola, não tem vaga nas escolas, não tem professores. É verdade? Não. Se por acaso alguém tiver uma dificuldade com vaga, fala com o Davi, é quase já o secretário da Educação do Paraná. Né? Esses dias ele estava almoçando com um ratinho. Pode um negócio desse? Ele, o ratinho e um queijo na mesa. Assim, amigos, parceiros. Então, é só falar com o Davi. Os jovens estão sem trabalho porque há uma febre de desemprego nesse país, não há trabalho. Por isso, eles nem estudam, porque não tem vaga. Eles nem trabalham, porque não tem vaga no trabalho. É verdade? Não. Se alguém está precisando de trabalho, fala com o empresário Ed aqui. Né? Ele vive atrás de empresário. De empregado. Tá? Nós temos uma vaga lá na loja, que é um perfil assim, muito definido para uma vendedora. E a gente não consegue. Por quê? Porque quando vem para uma entrevista, a primeira coisa que se pergunta eu vi lá um anúncio que tem que ter carteira, né? Sim, tem que ter carteira. Eu vou poder levar o carro para casa? Não. Então, mas sabe que eu moro longe? Então eu queria o carro para poder ir e vir. E o trabalho? Eu não quero ganhar isso. Eu não aceito ganhar isso. Então, assim, há necessidade dessa geração de assumir responsabilidades. Assumir responsabilidade, que era coisa que os mais antigos, os mais velhos que estão aqui, talvez entendam um pouco melhor isso. Pietro, quantos anos você tem? 13. Quem aqui tem 15? 16? 17? 17. Imagina ele com 2 anos a menos, chega para os pais e diz assim, eu vou embora para a capital. Com quem? Só. Você vai morar onde? Com um amigo. Na casa de uma família de amigos. Mas como assim? Não, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar mais, aqui não tem jeito, aqui é sempre a mesma coisa. Você acredita que um menino com 15 anos, há 40 atrás, fez isso? E veio? Com 15 anos, para fazer 16? Assumindo responsabilidade, que hoje, quando você pega, por exemplo, aqui 17 e 13, entre o Pietro e ele, você diz assim, como pastor que você vai jogar uma responsabilidade dessa sobre esses meninos? Não é justo. E olha para mim, vocês dois, realmente não é justo jogar sobre você, jogar sobre o Pietro, por exemplo, um tamanho de responsabilidade dessa. Por quê? Porque não é hora dessa responsabilidade, mas também não é hora deles não entenderem o que é responsabilidade. Não é hora de assumir esse nível de responsabilidade, mas é hora de entender que eu vou crescer e que eu vou ter que assumir responsabilidade. Então, se hoje você está aqui e você diz, pastor, eu não sei muito bem desse negócio, você não precisa saber, pastor, eu cresci de um jeito na minha vida cristã que eu nem me atentei a isso.
que na vida cristã a gente se desenvolve. Eu nem me atentei que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, não para ser salvo, mas a salvação como riqueza de Deus na nossa vida. Eu nem me atentei que uma vez que eu sou salvo, eu trabalho como um salvo. Uma vez que eu sou salvo, eu trabalho para produzir, conforme Efésios 2:10, eu trabalho para produzir boas obras, não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo, eu devo produzir boas obras, eu devo crescer, desenvolver. Então, quando junto, coletivamente, nós assimilarmos isso, maturidade, espera aí, maturidade, e eu pego um exemplo de maturidade de Jesus, com 12 anos, quando ele estava numa celebração no templo. Os pais foram para casa e depois de umas horas percebem aquela multidão, porque eles andavam sempre em grupos, né? Percebe que o menino não está junto, e eles voltam procurando por ele, encontram ele no templo, e ele está fazendo o quê? Lá no templo, conversando com quem? Ele encontrou os meninos no playground e estavam lá brincando. Com 12 anos, ele estava brincando. Irresponsável, né? Olha só, menino, você deveria ter acompanhado seus pais. Você não deveria ter soltado da mão dos seus pais. Seus pais não deveriam ter deixado você. Foi assim que encontraram Jesus? Arrancando as plantas lá do jardim? Pichando os muros? Encontrou Jesus o quê? Conversando com as lideranças, os doutores da lei. E conversando algo assim que impactava aqueles homens, porque eles pensavam assim, puxa vida, uma criança, 12 anos, já alfabetizado, obviamente, sabe todas essas coisas e discutem com isso. Os pais nervosinhos chegam lá e dão uma bronca no menino e ele diz assim, eu estou cuidando das coisas do pai. Eu já estou, veja, ele vai assumir plenamente essa responsabilidade com 30 anos, mas com 12 ele já tinha ciência, ele tinha conhecimento, ele sabia da sua responsabilidade. Olha aqui, ele sabia por que ou para que ele havia nascido. Pessoal, cada um aqui pode responder honestamente para que você nasceu? Tenho dúvidas. Não precisa ter dúvidas. Não, a gente nasce como nascem todos os outros. Não. Como nascem todos os cachorros, todos os gatos, todos os passarinhos, todos os pardais. A gente se reproduz como se reproduz a natureza. É assim que você enxerga o projeto de Deus? Uma reprodução? É assim? Tamile, teu marido está te ligando. É? É o marido dela? Né? Eu falei para ela, desintoxica, e ela desintoxicou mesmo, nem está com o celular, está com a Bíblia ali. Quando a gente pensa assim, como eu estava dizendo agora há pouco, quando a gente pensa assim, a gente diz assim, bom, se Jesus, com 12 anos, ele tinha esse conhecimento e ele foi desenvolvendo isso até os 30, significa que na nossa vida espiritual, traça esse paralelo, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Sabe quantos anos são necessários que a gente pode ter como um parâmetro baseado na Bíblia? Quantos anos a gente pode ter como base para um desenvolvimento da nossa vida cristã? Com Deus? Chuta. Pode falar. Nós não estamos num culto, nós estamos num encontro, numa reunião. E não tem problema que você levanta a mão e fala. Quantos anos seria, biblicamente falando, um tempo de amadurecimento na vida de um cristão? 25? Quanto? 33? Quanto?
12? Sabe quantos anos? 3. 3 anos. Olha para a Bíblia. Jesus pega 12 encardidos, chucros, sem curso de teologia, olha aqui, eles nem estavam pensando em mudar de vida daqui a pouco. 3 anos, Jesus pega eles e faz o que com eles? Ensina, mostra, pergunta, esclarece. 3 anos. Você diz assim, no final dos 3 anos, eles ganharam um certificado de conclusão de discipulado? Não. Mas passaram por um vestibular. Detalhe, foram aprovados? Não. Os 11 reprovaram e um não quis nem passar pela prova, se matou antes. Todos reprovados. Guarda isso que eu estou te falando. Todos reprovados. O que Jesus faz agora? Puxa vida, investir 3 anos com esses camaradas. Ensinando, mostrando, falando, vivendo. 3 anos. E agora, na hora da prova, os caras dormem antes, eles fogem, eles têm medo, eles se escondem. Reprovados. Jesus poderia dizer assim: sou um fracassado. Me chamam de mestre, de rabino, mas eu acho que eu vou devolver esse título, porque os meus alunos não entenderam. Olha aqui para mim. Talvez seja exatamente nesse ponto em que você esteja. Talvez seja esse ponto em que a igreja esteja. Onde recebe treinamento tal, aí chega na hora da prova, mas pastor, vai ter prova aqui? Vai. Vai ter um culto aqui, que vai ser um culto de prova. Não vai ser feito perguntas nenhuma para você, pode ficar tranquilo. Mas você vai ser colocado num lugar em que você diz, opa, entendi. Fora esse encontro que vai ser assim, você já tem percebido, desde domingos atrás, quando eu estava falando sobre a viagem em alto mar de 2024, você tem, ou estava percebendo, tem percebido os ventos contrários, que a gente tanto falou aqui. Ventos contrários. Então, essas já são as provas do dia a dia, mas essa você tira de letra. Você sabe nadar, você sabe lidar com os marinheiros, você sabe lidar com a tripulação, você sabe lidar com os escravos, você sabe lidar com os trabalhadores, você sabe lidar com o capitão do navio. Não, você de um jeito ou de outro parou numa ilha deserta, depois que o navio partiu ao meio, você diz, estou aí, sobrevivi e não preciso amadurecer. Não estou falando disso. Estou dizendo que é o momento em que você vai tomar consciência de uma coisa. E agora eu volto para a história dos 12 discípulos, dos 11 discípulos. Quando foi que eles acordaram, que perceberam que o vestibular deles era só para revelar aquilo que estava escondido. E não estava escondido porque Jesus escondeu. Gente, Jesus foi tão cuidadoso nisso que várias vezes ele vai usar parábolas para explicar, para exemplificar. Jesus não escondeu verdades dele, mas quando é que eles desabrocharam? Diz para mim. A partir da ressurreição. A ressurreição jogou luz
Não foi uma luz que veio assim e diz, pronto, o que aconteceu? E ele ressuscitou mesmo? Ah, abriu aqui agora, estou entendendo tudo. Uau! E a gente estava... Não foi assim. Levaram semanas. Foi gradual, até porque se tivesse acontecido uma revelação instantânea, Jesus vence a morte, ressuscita, e eles recebem toda aquela conexão, eles não aguentariam. Mas Jesus começa a dizer para eles devagarzinho, não, pessoal, sou eu mesmo, não tema. Pode pôr a mão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sou eu mesmo, Tomé. Lembra que eles estavam todos reunidos numa sala e Jesus aparece, não chegou assim, uau! Te peguei! Não, Jesus aparece e tem aquele tremor e ele vai acalmando, e ele usa a palavra assim, não tenham medo. Não tenham medo. E depois Jesus aparece novamente, depois Jesus come com eles. Olha, um jeito de apaziguar o medo das pessoas, come com elas. Funciona. Jesus sabia que o coraçãozinho deles não estava legal, o que ele faz? Eles estão pescando, deixa eu ir lá encontrar com eles, vou aproveitar e fazer um milagre lá, porque eles estão bem desanimados. E de repente eles estão lá na praia, Jesus já tinha acendido fogo, já tinha feito lá uma grelhazinha, estava assando peixe. E Jesus come com eles, e Jesus vai, até uma hora que Jesus diz, bom gente, está na hora de eu partir. E quando Jesus parte, quando Jesus vai aos céus, eles ficam lá embaixo olhando. Quanto tempo será que ele vai demorar para voltar? E ficaram, ele foi lá falar com o papai, daqui a pouco a gente vai ver ele voltando. Talvez ele já volta para estabelecer o reino, talvez ele já volta para ser rei, talvez ele já volta para... Olha a mentalidade deles, porque eles tinham ouvido isso de Jesus. Eu vou, mas volto. E onde eu vou, vocês vão comigo. Aí eles ficam ali esperando, assim, poxa, já foi um tempão que ele foi. Por que eles pensaram assim? Porque ainda não tinham entendimento pleno, não tinha maturidade. Jesus tinha dito para eles, vocês vão lá para Jerusalém, vocês vão se reunir porque vai acontecer um negócio aqui. E isso não pode acontecer se eu não subir. Mas eles perderam isso. Eles perderam essa parte, eles não entenderam. Então o que acontece? Deus teve que falar para os anjos assim, ó, seguinte, vai lá e tira eles dessa anestesia. Aí os anjos chegaram e disseram assim, o que vocês estão olhando para o céu? Ah, nós estamos, o senhor aqui. Nós estamos olhando ele foi entre as nuvens. A gente está esperando a nuvem passar, para ver se a gente consegue ver ele ainda. A gente está esperando para ver se ele vai descer logo, se ele vai buscar a gente, como é que vai ser, se ele vai trazer uma cadeirona, vai plantar aqui um trono aqui em Jerusalém. A gente está olhando, e o anjo disse para ele assim, lá em Atos 1, olha, assim como vocês viram ele subindo, ele vai descer, mas não agora. Então vocês vão para Jerusalém, vocês vão fazer o trabalho de vocês. Levaram-se 40 dias, levou 40 dias ainda, até a promessa se cumprir. E quando a promessa se cumpre, pessoal, aí você começa a entender o seguinte, a maturidade, ela está na vida daqueles homens se desenvolvendo já a todo vapor. Começou devagarzinho, o conteúdo foi dado, a ressurreição joga luz, e progressivamente as coisas vão acontecendo. 40 dias depois, no Pentecostes, o Espírito de Deus inundou aquelas pessoas e eles foram plenamente capacitados para a maturidade. Algumas coisas eles foram aprendendo ao longo do caminho. Apóstolo Paulo vem depois, inclusive, para ajudar eles a entender algumas coisas que eles não tinham entendido. Estão percebendo? Nós não somos salvos e ficamos na posição de crianças. Nós não somos salvos e ficamos ali, ô pastor, estou precisando. Ô pastor, essa igreja não se mexe. Ô pastor,
Pode mandar alguém aqui? Irmãos, pode orar por mim, porque eu não sei orar. Eu não sei como fazer. Eu não sei onde... Pastor, sabe aquele... Gente, isso aqui é uma coisa bem irritante. Eu já abro para você assim. Isso não tem acontecido mais. Eu acho que o Google tem me ajudado bastante. Pastor, onde é que está aquele versículo na Bíblia que diz isso e aquilo? Você vai procurar. Ainda, sabe, quando é um versículo assim, aqueles versículos perdidos lá no negócio, eles, bom, realmente você não é obrigado a saber, né, onde está. Mas às vezes versículos conhecidos, versículo que eu li aqui, ou que eu ensinei aqui, dias atrás. Pastor, onde é que está aquele versículo? Ué, por que você está perguntando para mim? Tem Bíblia. Tem concordância bíblica. E hoje você dá um Google aí. Mas quando se faz essa pergunta, está mostrando uma imaturidade elevada à 10ª potência. Pastor, você está falando dessas coisinhas pequenas. Tem coisas maiores aqui na vida da igreja que a gente poderia mudar? Tem. Eu vou dar um exemplo, me permita dar esse exemplo. Pessoal, hoje domingo que vem, é só a introdução, tá? Me permita dar esse exemplo que eu já adianto para você. E para o pessoal que vai ver depois, talvez que não vai entender agora, mas vai entender depois. Há uma coisa que nós sempre fizemos, eu e a igreja. E eu mesmo fui um que cheguei aqui e disse, pessoal. Aí ontem eu estava compartilhando com você, né? Vamos pegar um exemplo. Vou pegar uma pessoa como exemplo. O indivíduo aqui, ele é um jovem que quer ir para o acampamento. O acampamento custa R$600 a semana. E ele é um jovem que a gente precisa ajudar ele para ir para o acampamento. Aí, nós, começando do pastor, numa posição de imaturidade, falamos assim, vamos mandar ele para o acampamento. Veja, eu estou me colocando junto. Vamos mandar ele para o acampamento. Como é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos mandar esse rapaz que está sem dinheiro? Ele não é um nem não, tá? Ele não pode mesmo. Talvez ele faça parte de uma família que tem 4. E os pais têm que pagar para 3, mas não tem como pagar para ele. Como é que a igreja vai ajudar esse rapaz a ir para o acampamento? Pagando para ele. Dando. Doando. Ajudando. Mas foi assim que a gente sempre fez? Não, pastor, vamos fazer uma cantina? Vamos fazer um bazar? Para levantar dinheiro? Eu estou com vergonha de eu mesmo ter concordado com isso lá atrás. Porque fazer cantina, fazer pastelada, fazer feijoada, fazer não sei o quê, para levantar dinheiro, para mandar o irmão para o acampamento, quem vai pagar pela feijoada? Eu. Quem vai pagar pelo pastel? Eu. Então você tem dinheiro para pagar pelo pastel, pela feijoada, fazer um bazar. Você tem dinheiro, você vai participar, você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, para quê? Porque precisa dessa outra motivação. Se a única coisa que precisa é pagar o acampamento do irmãozinho. Para que a gente tem que pegar atalhos? Que é mais fácil, pastor. É mais fácil a gente comer pastel, depois que a gente come pastel, a gente dá o dinheiro. É mais fácil a gente dar o dinheiro para o irmão para o acampamento, mas a gente pega uma marmita de feijoada antes. A gente participa, mas a gente pega alguma coisa em troca. Agora vamos lá. Está errada a feijoada? Está errado a pastelada? Está errado a cantina?
Não. Mas para isso? Para isso? Nós vamos fazer aqui um dia uma pastelada, tá? O Ed, inclusive, está contratado para vir fritar pastel. Porque o Ed vai ficar aqui uns domingos nos ajudando. Olha só, ele trouxe uma técnica, uma profissional para implantar um sistema aqui. Está fazendo um teste, né? E ele chegou aqui, pastor, eu já conversei lá com o meu pastor, e ele me emprestou. Olha a benção dessa igreja. Nós temos um irmão emprestado. Então ele não é imprestável, por mais que você ache. Ele é emprestado. E ele veio aqui e tal, e eu pensei assim, bom, se vem, vai trabalhar, vai fritar pastel, inclusive. Então nós temos uma campanha para fazer aqui na igreja, nós vamos fazer. E nós vamos ter pastelada. Tá? Agora, a pastelada é para comemorar. É para chegar lá, pessoal, atingimos o alvo. Pá, vamos fazer 200 pastéis. De graça. Tá bom assim? Mas, pastor, se tem 200 pastéis, você vai ganhar 5 por cada um, 5 vezes 2, 10, dá para levantar R$1.000. Não! Eu dei 2 exemplos aqui. Um simples e um jamais, que você diz assim, participa a igreja toda. São coisas pequenas. Estou ainda falando daquilo que é comportamental. Estão entendendo? Estou falando daquela maturidade que é comportamental. Porque a mais importante e aquela que Deus quer ministrar aos nossos corações não é a maturidade comportamental, não é aquela que te leva a práticas de coisas que você diz, isso aqui é coisa de criança. Não, estou falando daquilo que é mais importante, nós vamos chegar lá, que é a maturidade espiritual, que vai, obviamente, refletir numa maturidade comportamental. Deu para entender? Aquilo que nos amadurece diante de Deus reflete nos nossos comportamentos. Se a gente observa na própria vida e na vida de uma igreja, coletivamente, vários comportamentos de imaturos, isso é reflexo de que a gente espiritualmente não amadureceu. Ok? Quero passar para vocês aqui algumas coisas assim, que são para você gravar, para você entender um pouquinho disso que eu acabei de passar para vocês. Quando a gente fala de criança e adulto, entenda da seguinte forma. Crianças, elas gostam de doce, não é? Adultos, eles comem o quê? Adultos comem doce também, mas não são só doce. Está no etc. Isso mesmo. Gente, eu acho que aqui tem pouca gente que gosta mais de doce do que eu. Tem a Tamily. É sangue. É sangue, né? Você também. Mas você tem uns comportamentos assim já questionáveis. Né? O que eu vou adotar? Pode ser. Mas você e pastor Lutonda são os dois que toda vez que eu leio assuntos assim, eu lembro. Antônio e pastor Lutonda, meu Deus, vai ter comportamento assim lá na casa deles. Crianças gostam de doce. Raramente, a não ser por alguma predisposição, criança rejeita doce. Já adultos comem doce. Mas espera aí, você não vai comer só doce? Você também come pimenta, come farinha, come carneiro, come jiló. Então você tem aí algumas coisas diferentes entre si. Você não chega pro o Lucas ali e diz, Lucas, a mamãe vai colocar aqui pimenta na sua mamadeira. É para você ir se acostumando, menino.
Você tem que entender que ventos contrários na sua vida virão. Então a gente já vai dar uma forrada no seu estômago aí, deixar ele meio, sabe, um ácido assim, bem diferente, porque você vai ter que comer muita coisa nesse mundo, imagina, você não faz isso. Agora, dê um docinho na boca dele para você ver o sorriso do Banguela. Crianças encaram, adultos olham. Certo? Vão pensando sobre isso. Crianças falam, adultos convertem. Ah, eu sei que você já pensou agora assim, isso acontece lá em casa. Isso acontece lá em casa. Eu e minha mulher, eu e meu marido. A gente fala e não resolve nada. Isso mesmo, porque não conversa. A gente fala, briga, discute e não resolve. Por quê? Só falam e não conversam. Ah, pastor, você está dizendo que o nosso casamento é um casamento de comportamento imaturo. É? Só você pode responder. Mas presta atenção nisso. Outra coisa, crianças ignoram quando estão com os amiguinhos. Os adultos, não foi isso que você fez hoje? Daniel? É assim, gente. Crianças, elas estão brincando, elas estão no mundinho delas, estão nem aí com o resto, o restante das pessoas. Agora, adultos não, adultos se sociabilizam, apresentam, você traz um convidado, você chega para almoçar com um amigo e leva um outro junto, você apresenta. Adultos fazem isso. Crianças brigam, adultos também. É, pastor, mas isso eu não concordo não, porque criança briga, eu brigo. Aí está a prova da imaturidade. Prova da imaturidade. E aí você fique à vontade para você subir ao nível espiritual, emocional ou comportamental. Fique à vontade, você pode tratar. A gente briga o quê? Espiritualmente? Sei lá, se você briga espiritualmente, eu acredito que você pode brigar só com Deus. Se você briga emocionalmente, você briga com você mesmo. Se você briga comportalmente, você está brigando com pessoas. Por quê? Porque quando você pensa numa pessoa madura, e agora eu aproveito para fazer um recorte. Quais as características de uma pessoa que a gente chamaria ela de madura? São várias. Mas quais as características, pastor, de uma pessoa cristã convertida a Jesus? Quais as características desse crente que a gente chamaria ele de maduro? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O que está escrito lá? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Estão percebendo? Quando a gente fala de maturidade de um adulto que não briga, você vai encontrar vários adultos. Olha para mim, pastor, esse daqui não é cristão e ele é maduro porque ele não briga. Ele reflete. Por isso que eu disse, há vários comportamentos. De repente, ele tem um militar, por exemplo, um autocontrole, e ele se mantém na postura, e há um orgulho próprio, ele diz assim, eu não vou me descompensar. Não vou perder a minha compostura. Veja, ele tem um orgulho próprio.
É um tipo de maturidade. Tem aquele que diz assim, eu vou refletir, eu não vou brigar, porque eu tenho algo a perder se eu fizer isso. Imagina, ainda mais nos dias de hoje, pega uma imagem aí, lança, então eu tenho que me manter aqui bem equilibrado. É emocional. Agora, quando você vai para aquilo que é espiritual, você diz, somente uma pessoa cheia do fruto, cheia do Espírito de Deus, tendo o Espírito de Deus produzindo fruto na sua vida, vai poder viver isso aqui numa reflexão profunda. Mas deixa eu finalizar mais um slide. Crianças publicam suas conquistas. Eu acho que é uma martelada aí agora, né? Adultos, eles comemoram. Eu vou voltar isso aqui, só a leitura de novo semana que vem, só para você refrescar a cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra que nós falamos agora há pouco de, no mundo, se criar entretenimento para as pessoas viverem numa bolha? Eu falo isso ciente e consciente e crente e perfeitamente convicto de que Deus é um Deus que ama o lazer. Eu creio piamente que Deus solta gargalhadas daquelas. Eu sou uma pessoa que acredito que Jesus, cheio do Espírito, aqui na terra, ele teve muitos momentos de piada com seus discípulos. Eu creio num Deus alegre, num Deus que comemora. Você olha a história de Israel, por exemplo, veja quantas festas tem ali. Então Deus é Deus festeiro. Então não tem nada errado com as coisas que você, se alegrando nelas, você queira compartilhar. Agora, quando as pessoas têm uma necessidade profunda de dizer para o mundo que não se importa com ela, das suas conquistas, é imaturidade. Puxa o celular aí, puxa, tira uma foto para postar. Faz um videozinho aí para postar. Essa palavra postar, ela é uma das palavras mais ditas hoje no mundo, verbalizadas. E palavras vão e não se dissolvem com o tempo. Palavras têm poder. As palavras, se você quiser pensar, talvez uma forma de você pensar assim, as palavras, os sons das palavras, elas estão no universo? Sim. Posta, vai, mostra. Para quem? Para quem? Coloca nas redes sociais, porque nós somos pessoas das redes sociais. Precisa. Criança gosta disso. Criança chega na escola e pelo corredor ele já vai falando das suas conquistas. Para intimidar os amiguinhos, para provocar os amiguinhos, às vezes na ingenuidade. Criança faz essas coisas. Não é? Já os adultos, eles compartilham as suas conquistas, eles comemoram as suas conquistas, sem ter que necessariamente enfiar no nariz de todo mundo. Veja aqui, veja, eu estou mostrando para você. Meu pai é mais forte do que o seu. Isso é coisa de criança. A minha imagem é mais... O lugar onde eu viajei é mais bonito do que onde você foi. Fora aqueles que conversam com mortos ali, né? Lá na rede social. Converso com mortos. Pode um negócio desse? Escreve para os mortos. Deixa eu ir, outra hora eu falo disso. Crianças dão desculpas. Os adultos fazem o quê? Faz acontecer.
Faz acontecer. Crianças dão desculpa, adulto faz acontecer. Pessoal, crianças transferem responsabilidades. Adultos fazem o quê? Assumem. O que mais? Crianças fazem birra. Adultos consideram a situação. Crianças brincam, adultos trabalham. Crianças pedem, adultos doam. Então começa hoje esse convite para uma análise. De repente você fala assim, engraçado, todo domingo a gente tem que sair daqui pensando nisso, né, pastor? Fazer análise, tomar decisão, ver os desafios, todo domingo essas coisas. Sim, olha aqui para mim, todo domingo, porque você está vivo, você não morreu. Você tem ouvidos, você tem olhos, você tem uma mente. Você é instrumento de Deus. Você é ministro da reconciliação. Você tem um chamado. Não, eu não tenho chamado não. Você tem um chamado. Deus desenhou o teu chamado antes de você nascer, na planilha dele, no projeto dele. Então, toda semana, quando a gente se encontrar, sim, tem desafios, tem reflexão, tem convite, tem estímulo. Então, eu quero convidar você a essa semana começar a pensar nisso. Qual o nível de maturidade que eu já tenho na minha vida cristã? Porque, meus irmãos, o mundo precisa da igreja. Eu vou fazer uma afirmação que eu aprendi tempos atrás. O mundo não é o problema. O mundo não é o problema. Nós temos hábitos de ficar apontando para o mundo. Olha lá, olha aqui, olha ali, olha as coisas acontecendo no mundo. Esse mundo está virado. O mundo sempre esteve virado. Desde que Satanás contaminou a terra com pecado, ele sempre esteve virado. O problema é a igreja. Ela não ser o sal da terra. É ela não ser a luz do mundo. O mundo sempre precisou ver Deus através da igreja. Quando não havia igreja, quando não era ainda a igreja estabelecida, Deus escolheu uma nação, que foi o povo de Israel. E hoje, a igreja é o Israel de Deus. A igreja, ela tem que mostrar Deus ao mundo. Ela tem que refletir Deus ao mundo. Então, se ela não faz isso, se a igreja é um farol que está lá em cima, na sua luz apagada, ela não orienta ninguém. Ela não orienta nenhuma navegação. Se a igreja ela não refletir Jesus para o mundo, o problema não é o mundo, o problema é a igreja. Então, quando você sai daqui, você diz, tem gente se perdendo perto de mim. E eu estou apagadinho. Então, eu vou deixar a luz de Cristo brilhar intensamente. Amém? Só para a gente adiantar uma coisa aqui, lá na frente. Qual é o momento do dia em que a luz brilha mais intensamente? Hã? Não. De dia. Que horas? Ao meio-dia. A luz do sol. Ah, não. A luz do sol. Quando é que ela brilha intensamente? Ao meio-dia. Ao meio-dia, gente, você pode ir lá fora, não vai ter sombra.
nós não andamos nas sombras. E aí, o que você falou, quando a luz de Deus brilha intensamente na nossa vida, como se fosse sempre meio-dia, a gente não vive em sombras. Vamos ficar em pé? Vamos terminar com uma oração. Continuemos a orar pela mãe da Jussiane, pelo seu Valdemar. A Ingrid não está podendo vir à igreja esses dias. Inclusive, eu gostaria de pedir quem pode ajudar a fazer a limpeza. A Débora veio aqui essa semana. Quem puder vir fazer limpeza aqui nas dependências, até nós conseguimos uma diarista. Fala com a Débora aqui. A Débora está responsável por pegar a chave lá com a Ingrid e vir aqui fazer uma limpeza. E a Ingrid vai precisar de um bom tempo até o Valdemar se restabelecer. Família Esprada está num velório, por isso que eles não estão aqui hoje. Domingo que vem eu espero que a gente se encontre todos para ouvir o que Deus tem reservado para nós. Amém? Obrigado, Deus, por esta manhã. Leva-nos em paz. Continue trabalhando no nosso coração como nós pedimos no começo. Que a luz de Cristo possa brilhar em nós. E que sejamos cristãos maduros para um mundo que precisa de referências. Nos permita ter um bom domingo, debaixo das tuas mãos, debaixo do teu olhar, debaixo do teu cuidado. Nos permita viver uma semana de bênçãos dirigidas pelo Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, não somente por nós, mas por todos os irmãos que precisam de uma intervenção do Senhor. Pai, para aqueles que nós mencionamos aqui, que estão carentes de consolo, de conforto, de saúde, de força, por aqueles que estão temendo pelo futuro, Deus, tira a ansiedade, tira o medo e nos permita, juntamente como igreja, viver no descanso do Senhor, certos de que o Senhor tem o melhor para nós. Assim nós nos despedimos para nos encontrarmos domingo novamente nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, Deus abençoe todos vocês.